7 de novembro pelo site unifra.br. Prova única 28 de novembro. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Aliás, você acompanha não só o Central do Esporte, mas os outros programas da TV Unifra também no Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube. Central do Esporte de hoje, olha, para lá de especial e com alguns retornos aqui ao programa. Começa com o José Quintana Júnior retornando. Tudo bom, Quintana? Tudo certo? Eu voltei para ficar porque aqui é meu lugar. Opa, legal, que bacana. Professor Gilson Piber, vamos para mais um programa? Mais um programa, olha, programa de peso hoje, né? Literalmente, mas também é de peso na opinião. Exatamente. E por que o professor Gilson Piber está falando isso, Quintana? Porque a gente tem aqui hoje, ali ó, o kit-maço, dá para fazer uma Olimpíada aqui, hein? A gente tem aqui 7 representantes de modalidades esportivas de Santa Maria e para nós, para o Central do Esporte, eles são sim referência naquilo que produzem para o esporte de Santa Maria, naquilo que tentam desenvolver com categorias de base ou com esporte de alto rendimento e também com o esporte escolar, ou seja, lá nas escolas. Eu vou começar... E todos têm uma característica em comum, né? São campeões dentro da modalidade. Exatamente. E fora, para ela fazer ela acontecer, né? Por isso mesmo, Guitana, que são referências para nós. E por que eles estão aqui hoje? Porque a gente vai justamente analisar o esporte em Santa Maria, principalmente nas modalidades às quais eles são referência, mas também tentar levar sugestões para o próximo prefeito eleito de Santa Maria, prefeito que vai assumir em janeiro de 2017. Vamos começar apresentando eles então, Quintana? Hoje eu quero dividir essa apresentação contigo, com o professor Gilson, dos nossos convidados. Começo apresentando o professor Leonardo Couvero, que é nossa referência no futsal aqui em Santa Maria e tem muita história, né, professor? Aliás, só o professor aqui daria um programa à parte, né? Seja muito bem-vindo, professor Leonardo. Prazer todo muito grande estar aqui junto, principalmente com uma bancada tão importante assim, e agradeço o convite feito e espero, no mínimo, me apresentar, porque para muitos jovens o futsal Santa Maria não traz assim uma maior motivação, porque não temos uma representatividade significativa a nível do estado, mas adoeceu, mas não morreu. Legal, bacana. Do lado do professor Leonardo, um cara que recentemente estava na Olimpíada, Quintana. É famoso até no Rio de Janeiro, quem dirá que em Santa Maria. Imagina, né? Nosso Gilvan Ribeiro, aluno aqui da casa também, né? É um prazer estar aqui de novo, professor Gilson, Quintana e Rogério, todos os colegas, né? A Unifra, que é a minha segunda casa, principalmente agora que estou estudando aqui. Então, no estúdio, mais uma vez, sempre uma alegria. Sempre é um prazer recebê-lo aqui. Professor Jean-Pierre, da AVF, Associação Voleibol Futuro, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Central do Esporte. Professor, para a gente debater alguns assuntos de esporte, olha, temos muitos, né, professor? Em primeiro lugar, eu agradeço o convite e parabenizo vocês por ter conseguido reunir, juntamente com todo mundo aqui, para falar um assunto que está no nosso sangue, que é o esporte e o esporte de Santa Maria. E muito mais importante ainda, em véspera de decisão em relação a como vai ser a gestão do esporte em Santa Maria a partir de 2017. Então eu agradeço a todo mundo e fico feliz de estar rodeado só de feras aqui, né? São todas feras. Professor Gilson Piber, temos ali o rapaz, o Diogo Hartz, Diogo que é do Santa Maria Soldiers. Tudo bom, Diogo? Tudo bem, é um prazer estar aqui, só com feras, né, nessa bancada. É muito bom poder falar do esporte, ter um espaço que nós possamos conversar e que a comunidade de Santa Maria saiba o que está acontecendo, das nossas dificuldades e tentar levar isso para o próximo prefeito. Vamos para a quadra agora, Quintana? Esse eu com prazer eu apresento. Fui aluno dele na Escola Margarida Lopes, lá em Camobi. É um cara que eu conheço muito de perto o trabalho dele. É uma honra ter aqui presente. O professor Jorge Fernandes, que todo mundo conhece como Capi, treinador de handebol. Tudo bem, professor? Tudo bem, Quintana. A honra é minha, né? Obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui, principalmente reunindo, né, com aquelas pessoas que fazem o esporte dentro e fora da quadra. Espero poder contribuir um pouco aí dentro da proposta do programa. Maravilha. Legal. Ao lado do professor Jorge Fernandes, nós temos aí o Luiz Pavani. Para quem não sabe, o Luiz Pavani é filho da Aglaia Pavani. O Luiz Pavani é técnico também do Santa Maria Judô. Seja muito bem-vindo ao Central do Esporte, Luiz. Muito obrigado por me ter aqui. É um prazer estar aqui com os demais representantes do esporte santamariense, numa ideia que vem em muito bom momento,
né, que é colocar para um público tão qualificado como a audiência do programa quais são as necessidades e quem faz o esporte de Santa Maria, o que espera e o que necessita para que continue desenvolvendo um trabalho tão brilhante como é feito, cada vez mais com uma melhor estrutura, com um melhor apoio do poder público. Do tatame para grama, a gente tem o Rodolfo Mileto, mais uma vez presente aqui no Central do Esporte, já esteve aqui para falar de título, para falar de vaga, para falar do rugby, e está mais uma vez aqui presente. Muito obrigado pela tua participação já, desde já, Rodolfo. Salve Quintana, salve Jareta, professor Gilson. Sempre um prazer quando vocês me chamam para vir aqui dar uma palhinha, falar umas bobagens. Hoje, então, um dia muito especial, com grandes entidades do esporte santamariense. A gente vem, de certa forma, reivindicar tudo aquilo que precisamos para manter o esporte santamariense vivo. Então, um dia histórico, não só para o programa, mas também para Santa Maria. Nós aqui desde já agradecemos a presença de todos, professor Gilson Piber também, José Quintana Júnior. Antes da gente começar já essa roda, né, de análise e tudo mais, eu quero fazer 2 registros. O primeiro é do Ricardo Leal Catila, que representaria o basquete no programa, não está por conta de compromissos particulares, a gente entende perfeitamente. A gente manda um abraço para o Catila e com certeza a gente vai tê-lo aqui em breve no Central do Esporte. Outro registro é o Denilson Souza, que é uma grande referência do paradesporto em Santa Maria. Olha, eu sou fã do Denilson, já falei isso aqui no Central do Esporte, e ele também, por uma dificuldade, não pôde vir ao programa hoje, em virtude da chuva e tudo mais. E eu até tenho uma imagem para mostrar, quem está em casa, ó, ele fez questão de mostrar. Olha como é que ele está lá com tanta chuva na casa dele, ele disse que ele fez uma capa lá já para ele, ó, diferente, e fez questão de que fosse mostrado aqui no Central do Esporte. Denilson, a gente está junto contigo nessa, viu? Muito obrigado pela tua participação aí, pela tua acolhida de sempre, você que sempre está à disposição, e a gente entende perfeitamente aí as tuas dificuldades, enfim, o teu compromisso de não poder estar aqui no Central do Esporte. Quero ver quantos vão levantar a mão. Quem é que tem problema na sua modalidade no esporte aqui em Santa Maria? Faltou mão, faltou braço, professor Gilson Quintana, vamos nós levantar aqui também. Não, a gente vai saudar, né, pelo esforço, né, tem que agradecer. Eu acho que hoje mais do que nunca, Direta, eu estou ansioso para ouvi-los. Eu também. Da mesma forma. Porque eles são, não é uma expressão, quando a gente fala campeões fora do esporte, parece até uma coisa meio batida, né? É que a gente acompanha a luta deles, de fato, fora das modalidades, e é incrível, às vezes, algumas outras que tem tudo pronto, onde tem um apoio, onde tem, às vezes, a grande mídia, onde tem os patrocínios, onde tem as categorias de base, a coisa não acontece. E eles têm que implorar para a coisa acontecer, eles têm que ir atrás de atleta, eles têm que ir atrás de recursos, eles têm que ir atrás de uma série de coisas de transporte, treinar ainda por cima, e representam o Santa Maria em altíssima qualidade. Então, eu estou curioso, quero muito ouvir vocês hoje e ficar o mais em silêncio possível para conseguir que esse espaço seja de forma mais proveitosa possível, né? Sim, com certeza. Vamos começar com o Rodolfo, já que ele está com o microfone. Rodolfo, como é que você poderia apresentar o rugby hoje para a comunidade de Santa Maria, mas principalmente as carências que o rugby tem e algumas soluções daqui a pouco que você acha que poderiam ser bem-vindas a partir de 2017 por conta do Poder Público Municipal? Para nós foi o grande ano do universitário, o maior ano da história até hoje. Mas por incentivo privado. Foi um ano que a gente conseguiu captar bastante patrocínio de fontes privadas e fizemos render, né? Mas a prefeitura ela nunca deixou de nos apoiar. Sempre que a gente cedia jogos, a gente consegue ambulância pela prefeitura. Alguns jogos que a gente vai viajar, a gente consegue o ônibus. Nesse último, por exemplo, não deu, acho que para ninguém usar o ônibus, porque a gente requisitou cerca de um mês antes. E estava com documentos do DENIT atrasado, alguma coisa assim. Então, por que essa documentação não estava em dia? Por que a gente não pôde usar o ônibus? Nada foi muito bem esclarecido. No geral, a gente tem um certo apoio quando vai fazer um evento, mas para algumas coisas a gente sente essa certa carência de vamos lá, vamos incentivar o esporte. O PANIS, ele tem nos ajudado bastante durante as funções dele junto à secretaria, mas a gente sente que pode soar um pouquinho mais, né? O que tu acha que seria necessário de fato para o rugby? Assim, o que tu acha que é o papel da cidade? Né? A figura porque o apoio privado, que bom que existe, tomara que siga acontecendo. Mas o que o município poderia oferecer de suporte que ainda não existe, pensando no ano de 2017 com uma nova gestão na cidade? Para nós, principalmente, são 2 itens
que seria uma sede, pois existem vários loteamentos que uma certa porcentagem tem que ser dada a uma instituição para promoção de alguma ação cultural, esportiva, seja qual for, ou para a área verde. Nós consultamos algumas perante a prefeitura, tem projeto de área verde, tem projeto disso, tem projeto daquilo, mas na verdade o terreno está lá jogado, com lixo, com mato crescendo. E o segundo seria o Proesp, né? Estamos em época de desenvolver projeto de Proesp, mas o que acontece é que para nós, e para desenvolver um alto rendimento de certa forma, eu não sei como é que é para outras entidades, mas para nós a gente precisa trazer alguém com experiência, um técnico, digamos. E com a margem que eles botam de 30% do Proesp, não tem como trazer ninguém, porque suponhamos que se consiga captar 30 mil pelo Proesp, com a margem de 30%, serão 9 mil, isso dá 750 por mês. Nenhum técnico vai vir por esse dinheiro, nem se fosse 50%. Então essa margem, para nós, precisaria ser muito melhor ou ter como tu discriminar isso de outra forma, porque o que nos é carente é um material humano qualificado que já vem vivendo o rugby desde infância ou já se especializa com isso há muito tempo. Nós temos o Brian que luta aí há muito tempo estudando, pagamos cursos para ele se qualificar, mandamos ele para cursos da CBRU, mas falta alguém nativo do esporte. Sim, essa é a grande preocupação de vocês. Luiz Pavani, Santa Maria teve pela segunda vez consecutiva, vou dizer Santa Maria, ela nasceu em Júlio de Castilhos, mas ela começou no judô e você acompanhou desde o início da carreira dela também. Por 2 Olimpíadas consecutivas nós tivemos uma atleta do judô formada aqui em Santa Maria. Nós poderíamos ter mais gente lá também, né, tendo disputado essa Olimpíada. E por que isso não acontece por conta do judô Santa Mariense? O material humano está aqui, ouvindo o pleito do rugby, a gente tem um desafio um pouco diferente. Existe uma tradição de judô em Santa Maria, o judô está aqui desde a década de 70. E dentro do Santa Maria Judô Projeto Mãos Dadas, começou com o professor Pedro Cáceres, lá no Centro Social Urbano, no início da década de 80. Esse trabalho social envolvido com o nosso esporte. E deu um salto muito grande em 1994, quando a professora Aglaia encampou esse trabalho social que já existia e ampliou isso. O Projeto Mãos Dadas hoje, desde a sua concepção com a professora Aglaia, tem 22 anos de existência, inúmeros títulos, inúmeros atletas campeões, a Maria, que é a grande estrela esportiva do projeto, mas vitórias que, no nosso ver, são, de certa forma, mais importantes, que é a vitória no campo social, né? A influência que a gente consegue exercer através do esporte, que é um catalisador maravilhoso, para trazer boas influências e erguer parte da sociedade de Santa Maria de uma situação perigosa, de uma situação de altíssimo risco para as nossas crianças e adolescentes, e colocar essas pessoas que convivem dentro do projeto por muitos e muitos anos como forças positivas dentro da nossa sociedade. No aspecto esportivo, ele não é dissociação disso, porque a hora que a gente buscar esse nosso público e pedir para eles sentarem para ouvir uma palestra sobre valores, sobre formação de caráter, a gente não tem a atenção deles por 30 segundos. Quando tu insere essa população dentro do meio esportivo e faz com que eles convivam com esses valores, convivam com esses ideais ao longo de sua vida, todos os dias da semana, é aí que tu consegue esse efeito. Nós trabalhamos há 22 anos sem praticamente nenhum apoio. O Proesp, depois de iniciado, ofereceu algum apoio para o judô de Santa Maria, mas é curioso, nós falamos hoje, né? Hoje mesmo nós desmarcamos o treinamento do nosso núcleo principal, porque os tatames que nós precisaríamos para treinar, que não são nossos, são emprestados pela Liga Rio Grandense de Judô, não foram descarregados ainda, eles foram para Ijuí, para o campeonato estadual de judô que aconteceu. Liga Rio Grandense de Judô que está sendo presidido por vocês. Exatamente, né? Já é o 3º ano que eu estou à frente da Liga, tenho mais um ano em 2017, né? E uma das coisas que a gente brinca, mas é sério, que dá urticária na gente ver tatame empilhado. Então a Liga tem uma quantidade boa de tatames, né? E enquanto não está usando nas competições, cede aos seus filiados
para que desenvolvam o trabalho, né, na condição de que esse trabalho seja ofertado de maneira gratuita. Perfeito. Né? Então, esses tatames não voltaram a tempo do campeonato que aconteceu domingo agora, e nós estamos sem local para treinar num momento chave, dia 26 de novembro, em Santa Maria pela primeira vez, no estado do Rio Grande do Sul pela primeira vez, acontece o 16º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô, na expectativa entre 700 e 1.000 atletas de todo o Brasil. E nós somos a sede, nós estamos em preparação para isso, falta um mês para o evento, nós estamos cancelando o treinamento porque não temos sequer o piso adequado para que isso aconteça. Um projeto que existe há 22 anos de trabalho aqui, que, como tu disseste, revelou dos primeiros passos até a faixa preta uma atleta olímpica, né? Não tem sequer o tatame. Então, o que a gente precisa é estrutura. A gente tem o material humano, né? A gente tem a expertise, falta muita estrutura. Nós não temos uma sede em 22 anos. Nós não temos um local dedicado à prática das artes marciais em Santa Maria. Né? Nós montamos e desmontamos esses tatames emprestados todos os dias. Deve ser bastante oneroso. São 9 núcleos que nós temos na cidade hoje, e desses 9 núcleos todos são emprestados. Quer dizer, nós somos muito bem recebidos pela comunidade. Nosso núcleo principal acontece dentro do CTG Alma Gaúcha Tancredo Neves. As pessoas nos acolhem e isso é motivo de muita satisfação para a gente. Mas nós precisamos de um local nosso para que esse efeito Maria Portela não se restrinja ao esforço monumental da Maria, que é uma pessoa especial na sua dedicação, na sua vontade, né, mas que tem tantos outros com essa mesma característica que acabam batendo num teto de falta de estrutura. O Luiz Pavani estava falando, professor Gilson Quintana e demais presentes, sobre a questão do PROESP, né? E, coincidentemente, esse foi um bate-papo que eu tive por telefone com o professor Jorge Fernandes. Nós falávamos sobre isso, professor, sobre essa questão do PROESP. Na sua opinião, e eu quero que o senhor também traga a realidade do handebol, porque o handebol, para quem não sabe, essa gurizada mais nova, assim, né? Não que nós não sejamos guris, não que todo mundo aqui não seja guri, Fala por ti. O handebol já teve grandes títulos, sul-americano. Professor Gilson, por favor, me ajuda, sul-americano, né? Campeonato brasileiro e tudo mais nas décadas de 70, 80, comecinho da década de 90. Mais de uns anos para cá, professor Jorge pode me ajudar, só por conta do trabalho, acredito muito mais da Escola Margarida Lopes, lá onde o senhor, inclusive, trabalha e busca e tenta manter aquele DNA de campeão, é que o handebol, de certa forma, não acabou daqui a pouco esquecido por Santa Maria. Agora, eu gostaria que o senhor falasse exatamente sobre a realidade do handebol em Santa Maria e, principalmente, a sua opinião em relação ao PROESP, que é um programa municipal que tem para auxiliar a captação de recursos ao esporte amador. Bom, em relação ao handebol, a gente tenta manter a história viva dessa modalidade aqui em Santa Maria, mas de uma forma totalmente amadora. Eu penso que a gente precisa de uma estrutura, e isso tem que se planejar para que a coisa aconteça realmente e nós possamos no futuro colocar também alguns atletas em nível de seleção brasileira, onde teve um período que nós fomos considerados a capital do handebol no Brasil. Hoje isso não acontece justamente pelo que eles vêm apontando, é uma questão estrutural. Mas eu vejo assim, não existe uma política de incentivo ao esporte no Brasil. Se tu me apontar, existe assim, são coisas que são feitas esporadicamente. Se nós falarmos aqui do município que nós não temos um incentivo, nós vamos estar mentindo, porque existe um incentivo, algumas coisas são feitas, mas eu penso que, primeiro, o PROESP foi uma coisa que foi colocada, sensacional, uma lei fantástica, dá essa possibilidade, mas já apontados pelos colegas aqui, que ele amarra em algumas situações. Eu vejo ainda mais, a gente tem nós que tentamos, somos novos nas questões da associação, a gente pensa até em não colocar um projeto lá, porque a gente, primeiro, há uma dificuldade para ser aprovado, segundo, em aprovado, como é que a gente vai captar? É muito burocrático, a coisa assim como todas as questões nossas no país são muito burocratizadas. Eu, inclusive, em alguns momentos, sugeri, que isso se transformasse num fundo municipal de incentivo ao esporte, porque aí sim desobriga as associações de ter que estar correndo atrás e às vezes, muitas vezes implorando e recebendo um não na cara. Tá? Eu estou falando isso porque eu já recebi não. Tá? Então, eu acho que isso facilitaria. Existem municípios menores que o nosso que têm um fundo de incentivo municipal ao esporte. Santa Catarina tem vários municípios, várias cidades que têm essa proposta. No Rio Grande do Sul existe isso. Então, não existe coisas que nós temos que inventar. Vamos buscar lá, vamos
melhorar e vamos possibilitar que Santa Maria tenha uma equipe representativa em todas as modalidades de alto rendimento mesmo. Porque senão são iniciativas aqui que a gente briga, a gente tem alguns avanços, nós também temos conseguido alguns avanços na iniciativa privada, que é onde a gente vem ao longo tempo conseguindo. A gente vem, mas é um caminho assim, ó, é um trabalho de formiguinha. Então a gente vem a cada ano agregando parceiros, mas ainda é necessário que se tenha um recurso realmente para poder dar a estrutura adequada para todas as modalidades, e material humano nós temos em todas as modalidades, existe material humano. Agora, você vê como ele coloca, como é que tu vai trazer um técnico aqui, com capacidade, com know-how, que vivencia, que toma café, almoça, janta e dorme a modalidade? Se tu não tem recurso para trazer o cara para cá, como é que esse esporte vai se desenvolver para que você possa participar a nível de Brasil, como nós no handebol, com qualidade para podermos conquistar? Nós temos pessoas aqui dentro da área que são capacitadas, temos, mas o que acontece? Não tem estrutura. Nós temos um centro desportivo municipal, nós temos um espaço físico, ao longo dos anos a gente conquistou esse espaço físico, perdemos alguns horários porque a gente entende que tem outras modalidades, mas a gente precisa de um espaço onde as equipes possam treinar. Por exemplo, hoje nós estamos sem local para treinar. Por quê? Porque nós perdemos o espaço porque tem outros eventos que são normais, mas isso é questão de planejamento e organização. Então tem que ter o espaço para que as modalidades possam ser desenvolvidas. O que acontece? Nós estamos numa final, nós temos uma semifinal do Campeonato Gaúcho adulto e nós estamos sem espaço para treinar. Como é que nós conseguimos uns espaços agora? Através do pai de um atleta que tem alguma relação com um ginásio que conseguiu alguns horários para nós, mas são muito esporádicos. Se não fosse essa relação. Se não fosse essas relações que a gente estabelece com a iniciativa privada, a gente não consegue nem manter o que a gente já vem a brigas e brigas, né? Lutando e lutando para manter. Então, o que nós fazemos hoje, eu creio que não foge da realidade dos demais, é o amor pelo esporte. A gente está mantendo isso porque a gente ama o que a gente faz. Porque senão a gente não tem essa compreensão, esse entendimento dos poderes públicos para realmente investir nesse pressuposto filosófico. E aí nós poderíamos agregar qual é o espaço físico que nós temos em Santa Maria para a população, para o lazer da população, no pressuposto lazer. Aonde está esse espaço? E nós sabemos que uma população saudável é uma população que vai ir menos aos postos. E se briga tanto com a questão da saúde hoje. Os nossos queridos da melhor idade, aonde existe espaço para que essas pessoas possam usufruir com qualidade? Nós não temos. Quer dizer, então isso é uma questão política. Eu penso que necessita que os futuros representantes do nosso município façam uma proposta que não agregue somente pressupostos filosóficos, porque tem a representatividade de tudo. Nós estamos aqui falando do rendimento, óbvio. Tem que ter uma proposta para o rendimento, tem que ter uma proposta para o lazer, tem que ter uma proposta para a participação. A população tem que ser atendida de uma forma global. E isso a gente não vê nenhuma proposta nesse sentido. Infelizmente. O professor Gilson Piber está reflexivo ali, está pensando, professor? Não, mas é aquilo que é colocado, né? Todos os atletas, dirigentes, né, de cada modalidade, eles enfrentam uma dificuldade estrutural. Né? Nós temos o Centro Desportivo Municipal, que já não atende a todas as modalidades e de performance da cidade. Não atende. Temos o ginásio do Oreco, que também, né, não tem, muitas vezes, a estrutura adequada. O ginásio do Guarani Atlântico aguarda uma solução para a recuperação da cobertura. Também, né, não tem estrutura. Sobre lazer, o que nós temos? Se prometeu o Parque da Jockey Club, não saiu. Parque da Barragem, não saiu. Parque Taimbé tem as suas dificuldades, né? É um local agradável, mas que precisa de mais cuidado, de mais atenção. O Parque da Nonoai está fechado. Foi feito um convênio da Cacisb com o município pela troca, né, da área do Centro Desportivo Municipal para o Centro de Eventos. Está fechado. O Parque da Nonoai, um local agradável para caminhada, para a prática da educação física. Nós não temos recursos. Tá, mas não foi feito um acordo com a prefeitura para cumprir, né, em troca da área? Então, essas coisas é que chateiam, é que magoam, e daí você acaba levando não tem horário para treinar o futsal, não tem hora para treinar o rugby. Nós não temos um estádio municipal.
Cadê o nosso estádio municipal? É uma vergonha Santa Maria não ter o estádio municipal. Não tem. Estamos falando em estrutura, não estamos falando nem na parte financeira. E daí não é choro, né? Ninguém está aqui para chorar, mas está aqui para apresentar uma realidade que muitas pessoas não conhecem. Eu sou defensor, né, do estabelecimento de uma fundação esportiva, a exemplo do que tem em Santa Catarina, e lá funciona, lá tem os jogos abertos, lá tem os joguinhos, né? Os nossos JIRGs hoje, né, com todo o respeito, né, não atingem o mínimo que os jogos abertos atingem em Santa Catarina. E permita-me, professor, claro. O JIRGs foi cancelado, né? Não sei se essa notícia já Sim, é recorrente. Até por questão de recurso financeiro. Por questão de planejamento, permita-me novamente, professor, porque não foi feito com antecedência para que, se a empresa vencedora não apresentasse as condições adequadas para concorrer, pudesse ser aberto novamente. E isso é planejamento. Não tem. Ficou pelo caminho. Então, são situações assim, tem que pensar uma política pública para o esporte de Santa Maria. Reúne esse grupo, reúne os outros grupos ali, vamos estabelecer qual é o modelo de fundação que é melhor para Santa Maria. É de Joinville? É de Brusque? É de Florianópolis? Enfim. E a partir daí se estabelece uma política pública, coloca as pessoas lá, elas também serão responsáveis pela condução e o andamento dessa política. Se busca uma área para construir, quem sabe, um novo ginásio, tem recursos para isso. E que essa comissão, professor, seja idônea, né? Que seja uma comissão totalmente isenta para que todas as modalidades possam concorrer de forma igual. Exatamente, porque as pessoas, mas vocês estão com esportes de rendimento. Tudo bem, vamos praticar durante o dia os projetos sociais. Durante a noite nós praticamos os esportes de rendimento. Abre-se o espaço para o treinamento. Sim. Se dá condições para isso. Hoje o orçamento, e não é culpa do secretário, o orçamento que tem na Secretaria de Esporte é para o pagamento dos funcionários. É uma merreca, né, o dinheiro para investir no esporte de Santa Maria. É uma iniciativa que tem que vir por parte de Santa Maria. Nós vivemos num estado que acabou com a Fundação de Esportes, sua própria Fundação de Esportes, à véspera de uma Olimpíada. A Fundergs é extinta pelo governo do estado do Rio Grande do Sul em um ano olímpico. É quase inacreditável. Quer dizer, se nesse momento pré-olímpico o estado do Rio Grande do Sul não investe, né, que é derradeiro, né, aquela coisa de última hora, que pelo menos com a última hora a gente pode contar no Brasil, se nesse momento de última hora, antes de uma Olimpíada, o estado do Rio Grande do Sul vê por bem extinguir a Fundergs, o que nós devemos esperar do estado do Rio Grande do Sul Sim. após uma Olimpíada? E se não vem do governo do estado, eu acho que cabe ao município buscar recursos, sejam eles estaduais, me parece difícil, mas então federais, para que possa, de fato, criar uma política pública de incentivo ao esporte, Sim. que abranja todos os esportes que têm uma amplitude maior. A gente está chegando no finalzinho desse primeiro bloco, eu quero rapidamente pegar um registro ainda de quem ainda não falou nesse primeiro bloco, lá do futebol americano, o Diogo Hartz, acredito que a realidade do futebol americano do Soldiers, ela é um pouquinho melhor, mas ela também enfrenta dificuldade, por exemplo, para treinar, né? Ela não é melhor. Não, olha aí. Não, nem um pouco. Nós treinamos hoje num campo da UFSM. Esse campo ele não tem nem grama, ele tem ali literalmente um mato cortado. Então quando nós caímos ao chão, a gente se rala, a gente se esfola todo, e isso não é o adequado. A gente não pode fazer marcação de campo, por causa que lá tem goleiras de futebol chumbadas, então a gente tem um espaço ainda reduzido. A gente agradece a universidade por nos fornecer esse espaço ainda para treinar, porque senão nem isso nós teríamos. Como já comentado, tem o Guarani, tinha o Parque da Cassisme e outros tantos parques que a gente não pode utilizar, porque não é possível, ou falta segurança ou falta estrutura mesmo. Para o futebol americano tem algumas particularidades, talvez diferente do resto, pelo grande número de atletas. Então, para cada jogo que nós vamos disputar, seja em casa ou fora, nós temos em torno de 60 atletas. Então, por exemplo, um jogo que a gente jogou agora há 2 finais de semana atrás, que nós ganhamos o Porto Alegre Pumpkins e nos credenciamos aos playoffs da Liga Nacional. Nós tivemos que levar 60 pessoas. Um ônibus só ele não nos leva. Não comporta. Exatamente. Aí nós não tínhamos nem o ônibus de Santa Maria, como o Rodolfo acabou de falar. Então nós temos que alugar esse ônibus.
só que são 2 ônibus. Então a gente tenta de várias formas conseguir algum recurso. Agora nós estamos com uma vaquinha online, para juntar recursos justamente para viajar até Joinville, que, né, para jogar os playoffs da Liga Nacional, que se ganharmos nós vamos para a Superliga Nacional, que é a primeira divisão de futebol americano. Sim. Isso em Santa Maria. Nós somos os atuais campeões gaúchos. Né, jogamos lá dentro do Beira-Rio. Acabamos de ver as imagens, inclusive. Um espetáculo incrível que foi proporcionado, só que nós não temos recursos algum. Nós não temos nem recurso da iniciativa privada. Sim. Né, então é muito difícil fazer um esporte, principalmente com um grande número de atletas, com equipamentos extremamente caros, como capacetes, helmets, entre outras coisas, né, bolas caras, e isso é muito complicado, bastante complicado mesmo. Entendo. Professor Jean, o vôlei também enfrenta uma dificuldade bem complicada, né? A AVF, aí, a Associação Voleibol Futuro, vem há alguns anos já, digamos aí, não sei se eu vou estar usando uma expressão errada, mas remando contra a maré e tudo mais, e buscando... Quem rema é o Gilvan. É verdade, quem rema é o Gilvan. Boa. Então vamos dizer assim, tentando superar o bloqueio da rede, vamos usar assim, professor Jean. Além do bloqueio da rede, outros bloqueios municipais, né? Mas, em falando da AVF, nós fundamos a AVF em 2008, né? De lá para cá, nós não, por felicidade, por trabalho, nós não deixamos de participar em nenhum ano, representando Santa Maria, dos campeonatos estaduais, seja ele a categoria infantil, como foi o início da AVF, depois pulando para infantil e infanto, depois infantil, infanto e adulto, e o ano passado, 2 anos, 14 e 15, nós mantemos 4 categorias, disputando campeonatos estaduais. Então, no mínimo 4 viagens por categoria e por aí vai. Então a realidade da AVF é essa. Desde 2008 estamos representando Santa Maria. E este ano, eu até queria depois falar com o Rodolfo para saber como é que ele obteve um retorno. Porque nós oficializamos um ofício na Secretaria Municipal de Esportes em setembro, solicitamos transporte e até hoje nós não recebemos nenhuma ligação dizendo se iam conseguir ou não. Então, a partir daí, já fica difícil, né, a gente tentar algo mais. Em relação ao Proesp, eu vejo com muito bons olhos o Proesp, por entre não ter nada e ter algo, é melhor ter algo, no meu ponto de vista. Só que o Proesp ele é limitado à verba que é disponibilizada para cada instituição. E tu comentaste em relação ao Proesp para um possível pagamento de profissionais. O Proesp não possibilita esse pagamento de profissionais. Não. Então, a gente tem que ver um outro mecanismo, uma outra ferramenta, para nós conseguirmos, sim, através de uma fundação, conseguirmos organizar o esporte de Santa Maria e as modalidades. Bom, eu andei visitando Passo Fundo, eu andei visitando Júlio de Castilhos, em setembro. Eu gosto muito da parte de gestão, ministro uma disciplina numa faculdade na FAMES, que é gestão nos esportes, e eu fui entender como é que Passo Fundo está fazendo a gestão do esporte e como é que Júlio de Castilhos estava fazendo a gestão do esporte. São cidades diferentes em termos de tamanho, em termos de verba destinada para o esporte, mas em Passo Fundo agora, área de lazer, o prefeito que foi reeleito lá, inaugurou um mega parque. E aí eu perguntei, mas não é o fato de tu inaugurar, porque é muito fácil tu inaugurar e dali a 3 meses já está tudo jogado ao léu, tudo sujo, tudo pichado. E como é que vocês mantêm, porque foi inaugurado já há algum tempo, e intacto, limpo, bonito, organizado? E aí eu obtive alguns retornos, que não é tão difícil a gente conseguir manter as coisas. Basta os gestores quererem fazer. A mesma coisa em Júlio de Castilhos. Foi inaugurada uma área de lazer em Júlio de Castilhos há um bom tempo e, para minha surpresa, intacto. Tudo limpo, pintadinho, não roubaram as telas do basquete, não, as redes do futsal não estão rasgadas. Não. É consciência, né? É consciência, mas também existe, através da gestão, uma maneira que alguém está lá para cuidar, além dessa consciência. Bom, em se tratando de voleibol, nós trouxemos a Santa Maria
uma equipe da Superliga Nacional de Vôlei, que passou 5 dias aqui em Santa Maria, coisa que nunca tinha acontecido. Fizemos 2 amistosos, a nossa equipe adulta fez 2 amistosos contra a equipe do Rio do Sul. Foi protocolado ofícios, foram protocolados ofícios. Não, nós vamos colaborar. 3 dias antes do evento, olha, a gente não vai poder fazer o que nós tínhamos prometido. Esse tipo de iniciativa, no caso, tu acreditas que falta não só para o voleibol, mas para as outras modalidades também? Daqui a pouco trazer jogos da Liga Nacional de Handebol, daqui a pouco o Campeonato Brasileiro, por que não? Vamos fazer um jogo aqui, alguma coisa assim nesse sentido? Por que não? Pelo menos a nossa ideia é tentar mexer com o meio esportivo, lógico, direcionado para o voleibol, mas quem não gostaria de ver um, né? Bom, trouxemos também para Santa Maria um amistoso internacional de voleibol de alto nível. O campeão da Argentina, o PCN, contra o tetracampeão da Superliga Nacional, o time de Florianópolis da CIMED. Os jogadores da seleção brasileira jogaram aqui em Santa Maria, mas tudo de iniciativa própria, entende? O ceder o ginásio, ceder algumas coisas, eu vejo coisas mínimas, que é o mínimo que tem que ser feito. Então, acho que o esporte tem que ser disponibilizado muito mais condições. Finalizando, com essa aproximação que nós tivemos com a equipe do Rio do Sul, o gestor da equipe do Rio do Sul, ele já está há 20 anos na Superliga Nacional, com a experiência de algumas equipes. E eu entrei em contato com ele, vem cá, tu me ajuda a montar um projeto para Santa Maria entrar na Superliga B 2013. Ele veio, passou um final de semana na minha casa, montamos um projeto. Marcamos uma agenda com o prefeito em exercício, o prefeito nessa gestão. Trouxemos o presidente da Federação Gaúcha de Vôlei e trouxemos o senhor Renato Dávila, o responsável pela Superliga Nacional de Vôlei. E apresentamos o projeto. O retorno, não, vamos fazer. Fala com fulano depois, E aí nada. Sim. Então, depois... ano passado, 2015, trouxemos o Bernardinho a Santa Maria para fazer uma palestra. E aí eu também coloco uma outra questão. Santa Maria, cidade cultura? Ponto de interrogação. Não vi na palestra do Bernardinho, que eu acho que qualquer cidade do Brasil gostaria de receber uma palestra dessas, não vi secretário de Educação, secretário municipal de esporte, secretário de turismo e nem prefeito. Então fica difícil algumas coisas, né, em Santa Maria. E eu vejo que fora de Santa Maria as coisas andam, principalmente em Santa Catarina. Sim. Então, eu creio que, concordo com a maioria, material humano nós temos aqui, temos atleta, agora, sem condições, as coisas não mandam. João, quer falar se me permite, a gente não precisa nem ir tão longe de Santa Catarina, que eu também tenho lá times como o WSI e o T-Rex, que o T-Rex inclusive está fazendo um estádio, né, poliesportivo, mas o principal é para o futebol americano. Mas em Caxias do Sul, né, o Gilvan depois pode falar melhor do que eu. Lá tem raia para canoagem, tem um incentivo ao juventude com o futebol americano, com Caxias e Juventude para futebol, entre outros tantos esportes. Então é um modelo de gestão que já vem há alguns anos e é exemplo para o nosso estado. Uhum. Então isso daí deveria ser copiado, porque essas ideias têm que ser copiadas. Em relação a espaços para jogos, por que na maioria dos JIRGs, os jogos do estado escolhiam fazer Santa Maria como sede? Porque a cidade não tem um grande número de ginásios que possam ser utilizados para as várias modalidades. Mas nós, os da casa, temos dificuldades, entende? Então, por exemplo, nós, agora, em época de feísma, não temos que pagar para treinar. E aí, verba que não estava prevista na Proesp. Sim. Então, é uma situação delicada, né? Não, só deixar bem claro que a nossa intenção do programa aqui é mostrar a situação real do nosso esporte de Santa Maria e mostrar para quem vem assumir a Prefeitura de Santa Maria a partir de 2017 que procure, da maneira que for possível, contribuir para mudar essa realidade. Mas se caso alguém da atual administração se sentir ofendido com alguma reclamação, o espaço da TV Info está disponível para o direito de resposta, para falar o que achar necessário. Que a intenção nossa aqui é mostrar a realidade, sem ofender ninguém, mas caso alguém venha se sentir ofendido, o espaço está livre. Quero aproveitar e falar com o Gilvan Ribeiro. O Gilvan Ribeiro esse ano teve a possibilidade de disputar uma Olimpíada, né? Já representou o Brasil em Pan-Americano e trouxe medalha para cá.
E Gilvan, você junto com o Givago Ribeiro, teu irmão, vocês estão trazendo para cá o Campeonato Gaúcho de Canoagem, algo que não acontecia há 10 anos. E vai ficar muito parecido nessa linha do que o Jean estava falando, de daqui a pouco tentar trazer competições, tentar trazer o esporte de alto rendimento para cá, para mostrar para essa gurizada. E eu acredito muito que a partir dos teus resultados, dos resultados que a Sena conquista, muitas crianças buscam vocês lá, né, na barragem para treinar, para fazer parte do projeto. Eu gostaria de que você falasse rapidamente para nós essa tua trajetória assim, para chegar a uma Olimpíada, mas principalmente para ter um projeto social ensinando canoagem, que não é um esporte que frequentemente aparece na mídia. Bom, eu comecei num projeto social, né, em 2001, e sou um pouco contrário do que a gestão da época ainda fala até hoje e usa ainda em campanha de que aquele projeto deu certo. Eu digo que não, porque lá passaram mais de 400 crianças e se a gente for ver o resultado final, um atleta foi formado a nível olímpico e talvez uns 3, 4 a nível internacional. Então é um resultado realmente muito pequeno, perto do que se espera. E até em termos sociais, quando o projeto acabou, não teve nenhuma continuidade, então as crianças, muitos se perderam, deixaram de ser atendidos. Não é um caso, mas são vários de companheiros de projeto que eu sei que foram presos ou que acabaram indo para o crime. Então aquele projeto foi desenvolvido no momento que estava acontecendo, deu certo de certa forma, mas quando foi interrompido não teve uma continuidade. Então o que a gente se preocupa com a Sena é justamente isso, é sempre dar uma continuidade nos projetos dela. Então fundamos a Sena há 5 anos, Givago e eu, também a minha mãe Cristina Ribeiro, lá na barragem do DNOS, com esse intuito de atender não apenas o alto rendimento, mas também, né, num vínculo mais social com as crianças e adolescentes da região e querendo estender futuramente para o resto da cidade. Então, minha trajetória no esporte, infelizmente, foi distante de Santa Maria a partir do ano de 2004, quando eu ingressei na Seleção Gaúcha e após isso, em 2005, na Seleção Nacional, onde estou até hoje, justamente por essa falta de apoio e incentivo aqui da rede municipal. Então, tive que treinar em Caxias do Sul, como já foi citado aqui pelo colega. Realmente é um modelo de referência, porque eles têm um fundo municipal destinado ao esporte. Entrando na questão do Proesp, é uma lei que, como o Gil falou, é melhor ter isso do que não ter nada, mas eu acho que esse pouco que a gente tem pode ser melhorado muito. Com certeza. E são várias questões que converso muito com o Givago, agora ele está mais próximo da Secretaria do Esporte como secretário adjunto, então a gente está mais por dentro das possíveis mudanças que podem ser feitas nessa lei. E desde de questões éticas de membros do conselho que aprova projeto, está aprovando um projeto da sua própria entidade. Então acho que são coisas que vão acontecendo e que todos percebem, mas que ninguém fala nada e acaba ocorrendo por mais de 1 ou 2 anos. E então, desde essas coisas pequenas até algumas mudanças em cláusulas para pagar profissionais de educação física, Sim. que são também muito importantes para que tenha uma continuidade nos projetos, que esse material humano, né, os educadores físicos, possam ser remunerados de forma justa. Então, para que as coisas aconteçam, uma quantidade maior e que os resultados possam vir, né? Então, e questão da Sena que a gente enfrenta, né, da dificuldade maior desde a fundação, realmente é algo que os colegas falaram aqui também da estrutura física, né? A gente está lá à margem da barra do DNOS e com um apoio muito restrito do poder público, então a gente tenta, através do poder privado, construir a nossa sede, que a gente realmente começou uma associação do zero, né? Tinha apenas um gramado e uma barragem e a vontade de fazer algo pelo esporte. Então, a partir disso, a gente está caminhando como formiguinhas, mas com passos muito seguros para que a Sena seja um grande clube de canoagem no futuro. E que agora está trazendo o Campeonato Gaúcho para Santa Maria, né? Há 10 anos que isso não acontecia, como tu falaste, né? Santa Maria é referência no desenvolvimento da canoagem no Brasil, mas muito por essa questão do amor ao esporte que a gente tem, de fazer com as próprias mãos e não por ter um apoio muito grande ou por ter uma estrutura maior. E às vezes as pessoas se assustam quando saem na mídia os resultados, até mesmo a minha participação na Olimpíada, muitos pensam, bom, deve ter um mega clube de canoagem aqui em Santa Maria, um mega projeto. Era isso que te perguntava lá na Noruega, lá na Dinamarca, enfim, dos países na Europa onde você passou, era isso que falava? E até mesmo meus colegas de seleção brasileira, eles pensam, pô, em Santa Maria vocês devem ter muita coisa, muito apoio, né, porque saem bons remadores lá da cidade. Falei, cara, Santa Maria eu acho que é meio que Cuba, assim, todo mundo acredita que é uma coisa, mas chega lá é outra em termos de estrutura, né. Realmente a gente sobrevive com um pouco de estrutura que tem e faz muito com isso, mas justo pelo amor que tem ao esporte.
Então a gente sabe que se tiver uma estrutura melhor, os resultados vão Vão triplicar. aparecer muito mais. Eu acho que o Gilvan toca num ponto que é fundamental com relação à continuidade. Quando tu começa a trabalhar com projetos sociais, o público que vem a ti é um público que tem um histórico, normalmente, de rejeição. É um público que muitas vezes as pessoas que teriam a maior obrigação de zelar por eles os abandonaram. Né? Tu não tem uma estrutura muitas vezes familiar, tu não tem uma estrutura de pai, a tua estrutura escolar é deficitária e tu oferece para essas normalmente crianças uma estrutura de projeto social. E aquilo toma eles emocionalmente de uma maneira muito forte. O vínculo que se cria é muito grande. Então, quem inicia um projeto social tem que ter a noção de que o apoio não está ali, que é no suor e no sangue que tu vai fazer isso, teu próprio, né, de alguns poucos parceiros que têm essa consciência social no meio privado, mas que tem que haver uma continuidade. Tu não pode acrescentar ao desapontamento dessas crianças. Tu não pode iniciar um projeto e ser mais uma pessoa que desistiu deles 1, 2 anos depois ou até muito antes disso. Nós já vimos projetos sociais executados em Santa Maria pelo poder público ou por entidades, clubes privados de Santa Maria, que se propunham a arrecadar crianças e adolescentes em áreas de risco, né? E o público desse projeto era renovado anualmente. Então tu atendia aquelas crianças por um ano, mandava todo mundo embora e recebia novas crianças, quer dizer. Então, fazer projeto social não é uma coisa fácil e tem que ser bem idealizado e é um compromisso de anos, de décadas que tu tem que assumir. E que os gestores políticos entendam que também não é fazer política. Exatamente. Eu vou criar um projeto social para dizer que eu estou fazendo algo bonito. Para ter. Para ter. E nós, como gestores de projetos sociais, sabemos que é uma responsabilidade muito grande estar ali com aqueles adolescentes. Por isso que hoje pergunto, você não atende só 20? Sim, só 20, mas de uma qualidade muito grande, 20 que são atendidos de uma forma até familiar, dizendo assim, né? De um vínculo familiar. Mas é a questão que o Jorge está falando do planejamento, Exato. da gestão, da organização, como entende-se, e eu tenho certeza que cada um de nós aqui executa. Exato. E é isso que eu acho que nós podemos colaborar muito com o próximo prefeito, que nos ouça, porque nos dê condições, porque o saber fazer, nós sabemos fazer. E nós temos várias modalidades aqui. Não, e é um programa tão especial que a gente vai fazer um pouquinho maior que uma hora, né? A gente nem combinou com eles ainda, mas ele está muito especial, é muito importante ouvir todos vocês. E de nada, Valdeci ou Pozobon, quem ganhar o pleito para 2017, porque isso de fato precisa ser ouvido. Como disse o Gilvan, não fazer política, e sim projetos de fato, que depois a gente vai mais a fundo, mas é que o esporte vai muito além de resultados. A gente falava no programa Construindo Saberes aqui na TV Unif com o delegado Sandro Meiners, delegado regional de polícia, e também com o com o advogado da área penal, Leonardo Sagrilo, que o que combate a criminalidade, a não ocorrência de crime, é justamente os projetos sociais, o esporte. Depois do crime vem a lei, vem a questão da prisão, vem a questão dos nossos presídios, que não ressocializa. Mas o que evita que jovens venham a cometer crime é a oportunidade. E esses projetos têm muito disso. E outra situação é que a gente observa pela TV os dois candidatos falando muito, e também em torno do Brasil a saúde, né? Muita gente fala, mas praticar esporte é saúde, mas parece que alguns políticos não entendem, né? Ou seja, nós proporcionarmos o lazer, falando em esporte e lazer agora também, para a população, com qualidade, com orientação, através de professores e acadêmicos de curso de educação física, e aqui em Santa Maria nós temos 3 cursos. Nós temos a faca e o queijo na mão, é só organizar. Isso é possível, fazer, né, professor? fazer E essa gestão. O professor me permite, desculpe, a estatística é essa: cada R$1 investido no esporte são R$3 economizados em saúde, a médio prazo. Sim. Nós podemos ouvir o professor Leonardo também? Exatamente, pois eu quero exatamente chegar nisso, professor Leonardo. Quando a gente fala dessa questão... É o mais experiente aí Quando a gente do fala nosso grupo aí. dessa questão de projeto social, fala de projeto social, de trabalhar... Será que não faltou isso para o futsal de Santa Maria, trabalhar exatamente esse lado, de ter projeto social, de não desistirem, de irem além? O senhor é uma pessoa que não desistiu, eu sei disso, todos nós aqui sabemos. Mas será que não faltou mais gente não desistir para que daqui a pouco o futsal não chegasse a uma situação que chegou, que hoje Santa Maria tem teve 2 equipes, na verdade, na Série Bronze, mas Santa Maria já teve equipe disputando a Série Ouro do estadual de futsal. É verdade.
Eu protelo para daqui a pouquinho essa resposta à tua pergunta e quero dizer que estou torcendo muito que nessa nova formação da Câmara de Vereadores não se extinga um grupo de, não sei se institucionalizou já lá, mas existe uma comissão lá para tratar do esporte. E muitos acho que nem sabem, nem conhecem que existe, mas existe. E eu espero que com outra formação, mas ela continue, que seria uma gota d'água no oceano, mas existe aquela semente ali, né? E quanto a nossa o fato de ter a representatividade, de ter as instituições fortes, elas são parâmetro até para o lazer, porque elas provocam, despertam no jovem a vontade por esse ou aquele desporto, e principalmente pelo desporto. E o que nós vemos é bares cheios e as equipes que estão lá no ginásio para treinar, sem atleta, um número para treinar, porque é mais motivante o bar para ele, porque a turma dele está ali, do que uma formação. Por quê? Porque no outro dia ele fala, tanto faz se ele vai jogar ou não vai jogar, porque não é, motivante para ele representar Santa Maria, imagina. O Soldiers, por exemplo, é Santa Maria Soldiers. Então, quando forem jogar fora daqui, ninguém vai chamar Soldiers universitário, não, vai chamar o Santa Maria. O Santa Maria vem aí. Então, a imagem de Santa Maria, o Jorge pode saber muito bem disso, porque tem uma excelente equipe que tem competido com todo mundo, mas e até quero louvar, porque muitas vezes eu saía da quadra às 10 horas e já achava que era tarde. A equipe dele começa os treinos a essa hora e no outro dia eles estão trabalhando, sabe? Então, muito obrigado, professor, é uma honra. Mas a coisa assim mexe com a gente, né? E esses gestores entenderem que o caminho, como diz o Pavani, se o caminho é o esporte, vamos, estimular um pouquinho o desporto para não gastar em remédio lá adiante. Então, eu acho assim que... Então, o que eu digo que torço para que essa comissão se mantenha, porque aí vocês vão ter para quem apresentar essa reunião que houve aqui, já digo reunião, porque... E eles terem algum subsídio para começarem um trabalho, se eles quiserem fazer. E aí formar instituições mais fortes e entenderem que Santa Maria pode ser representada. Por exemplo, então, agora em relação ao futsal. Nós, nos anos 80, chegamos a terceiro do estado, e a equipe campeã, ali a enxuta no caso, tinha 7 jogadores, uma equipe é 5 atletas. Eles tinham 7 jogadores da seleção brasileira, esse era o campeão, então era o concurso, né? E o segundo lugar, o Internacional, teve o mesmo número de pontos nossos, que por critério, que acabou empatando conosco no último minuto, ele acabou entrando na frente e sendo segundo. Portanto, sim, terceiro lugar no ano, quando isso 87, 88, isso. Sim. Aí, depois, 90, as Dores investiu, apostou, né? E conseguiu a vaga para ouro. E que depois uma empresa de fora aí, tinha uma franquia em Santa Maria aqui, acabou aproveitando a vaga e nós fomos perdê-la lá em 92. Voltou Santa Maria já na segunda divisão, em 95, com a Associação Santa Maria. Em 96 conseguimos galgar a divisão principal, que o Job teve que assumir, porque a equipe que era Santa Maria. Sim. Não assumiu. Aí o Job assumiu, saímos em 98 para aí sim, daí para frente, andar quase que para trás. Porque muita gente falou, por exemplo, nós numa cidade com 60 ginásios, isso não existe, né? Eu acho que nem Caxias tem 60 ginásios, né? E todos eles cheios, mas a nível
boteco, né? De turma, né? Que faz, então, mas não se vê porque não há estímulo. Como eu digo, o guri, ele pensa muito mais na turma dele lá para ir para o bar do que para ir treinar. Então saía lá o Leonardo, deixar a família em casa e tal para ir treinar. Chegar lá, não tem número, né? Porque aí se eu sair na cidade eu vejo eles ali no bar, mas não tem estímulo, né? Mas então por isso que eu digo que o alto nível ele precisa existir para que ele seja parâmetro para despertar no jovem a vontade de participar e de representar a cidade dele. Quem é que não gostaria, né, de ingressar no universitário rugby, no judô, no handebol, no futebol americano, no vôlei, na canoagem, no futsal, em alto nível, né? Só que a manutenção dessas equipes, ela é feita à base quase que do amor, do patrocínio, do amigo trocínio, enfim, daquela luta lá de tanto tu ligar pro cara, o cara diz assim, pô, esse chato tá me ligando de novo, eu vou colaborar com ele. Vou colaborar com ele para ele não me ligar mais. Tá? Eu quero destacar aqui a construtora Jobim, né? Apoia vocês também, né? Construtora Jobim, Falk Tintas, 2 empresas, né? Se vocês tiverem mais, aí vocês podem citar depois. Quem vem cito a IES Idiomas, que eu tô com a camiseta da IES, que ajuda o futebol americano. E eu a Praxis, Active Sport também. E eu queria complementar o que o professor vinha falando sobre algumas coisas, por exemplo, sobre o treinar à noite. O Santa Maria Soldiers hoje, ele treina todas aos sábados na UFSM. Mas nós treinamos todas as terças e quintas, com recurso próprio, pagos pelos próprios jogadores, das 11 à meia-noite e meia. A gente paga... Eles viram à noite. Exatamente. E no outro dia, muitos têm que trabalhar e outros estudar. Então nós pagamos para jogar, para treinar das 11 à meia-noite e meia, num ginásio privado, que dá uma certa condição, eles nos deu algum desconto. Não é o ideal, porque nós temos que pagar, mas, além de pagar isso, todos os jogadores têm que pagar para jogar. Por causa que todos têm que comprar seu próprio equipamento. Quando nós viajamos, tem que pagar aquele ônibus que nós temos que alugar. Quando nós precisamos comprar bola, tem que nos ajudar. Então a gente faz uma série de campanhas para arrecadar algum recurso, como venda de camisetas e vendas de tantos outros produtos, né, como agora também fazendo a vaquinha online, para diminuir esse peso, né, que tem em cada um. Eu já coloquei muito dinheiro, outros da diretoria já colocaram muito dinheiro, e as empresas que foram até citadas, muitas também têm um certo receio, às vezes, em sair do conforto do futebol, né? Então é difícil hoje chegar e falar, nós somos do judô, do rugby, seja canoagem, mas não é futebol. Então e hoje em Santa Maria, com todo o respeito ao futebol, mas nós estamos levando um nome muito mais longe do que o futebol, né? Então o futebol, acredito também que tem que nos acompanhar. Falta ao futebol também abraçar muito dos esportes que estão aqui, porque tem essa capacidade, seja com campo, né, ou seja usando o nome, e ajudando a todos. Se todos aqui se ajudarem, o esporte santamariense vai mais longe. E nós temos a plena condição. Aqui está o maior exemplo. Então basta o poder público fazer a sua parte, e tem que fazer bem feito, né? E nós estamos aqui para ajudá-los. Então aquele que se eleger, sugiro que de fato venha conversar conosco. E também nós aqui fazermos por onde. Não adianta também nós só colocarmos as ideias, explanarmos aqui bonito do jeito que está. E ninguém aproveitar essa oportunidade. Exatamente, e ninguém fazer nada. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho de um minuto. Antes disso, eu quero 2 registros. O professor Jorge está querendo fazer um registro rápido, o professor da marca que lhe apoia, né? Isso, nós temos o apoio da Praxis Active Sport desde 2008. Quer dizer, então isso já é um patrocínio a longo tempo que eles vêm nos apoiando. Também isso é importante, a iniciativa privada. Recentemente a gente teve apoio de academia de musculação e hoje nós estamos com a Academia Supreme, e também nós temos a AGConte, que é um escritório de contabilidade que trata da parte burocrática da nossa associação. Então mas tudo iniciativa privada, mas a gente tem o apoio do município também. A gente não pode deixar de dizer que a gente vem há alguns anos recebendo o espaço físico para treinamento. A gente vem também tendo o
ônibus, a gente tem, quando entra dentro das escalas, a gente consegue a cedência do ônibus. Obviamente que nós temos que pagar a diária do motorista, mas é uma contrapartida, a gente entende isso. A gente tem, claro que são várias equipes concorrendo a um único ônibus. Às vezes o pobre do coitado do ônibus, eu acho que também ele estoura, enfim, né, dá alguns problemas. Eu sei que vocês tiveram um problema, não sei se foi um ônibus, foi vocês que tiveram problema com o ônibus, mas isso são acidentes, são coisas que acontecem. Claro. Então a gente tem esse suporte. Só que isso são coisas mínimas, como o professor Jean falou. Então há necessidade, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Não me digam que não saibam. Não é, isso aí é falta de vontade política de fazer as coisas acontecer. Todos sabem. Agora, por que não fazem? Por que não existe, por que o Ministério Público não dá conta de algumas irregularidades que nós sabemos que existem e que é de conhecimento de todo mundo, inclusive da Câmara de Vereadores, porque eu ouvi da boca de alguns vereadores, que é de conhecimento deles, professor. Por que não se toma iniciativa? Por que não se faz as coisas? Vamos organizar, vamos planejar, vamos realmente colocar uma política de incentivo para o esporte de Santa Maria. E vamos planejar e organizar para que isso aconteça na prática. Exemplos, nós temos inúmeros exemplos. Todo mundo sabe como fazer. E o que não se faz por quê? Porque não querem fazer. Por isso, por isso que eu torço que não se extinga essa comissão que existe, eu não sei a que nível eles chamam lá, eu chamaria comissão, não se extinga porque no mínimo teriam mais gente para nos ouvir ou até nos representar, quem sabe. Com certeza, professor Jean. 3 colocações rápidas. Primeiro, a equipe deles masculina treina esse horário, né? A minha equipe feminina treina das 10 à meia-noite, feminina, mulheres. Segundo, a Eni Esportes também está desde 2008 com a VF. E finalizando, eu já tinha falado antes e o Capi falou aqui, todo mundo sabe os problemas e o que fazer. Existe sim a falta de vontade de fazer e fazer bem feito. Simples. Perfeito. O Gilvan, rapidinho, para encerrar o bloco, Gilvan. Eu faço um adendo, concordo que todo mundo sabe os problemas, mas o que fazer, talvez nem todo mundo saiba. Eu acho que falta também uma capacitação técnica dentro da Secretaria do Esporte para saber o que precisa fazer. E aí tem que reunir todos os dirigentes para que chegue num consenso do que realmente ser feito a curto e longo prazo. Mesmo os representantes, eles sabem quem sabe. Então busca quem sabe e coloca lá quem sabe. O Jean veio pulando no pescoço agora porque ele está louco para chamar intervalo. Só uma pergunta. Alguma vez algum secretário chamou todos vocês que a gente está fazendo aqui para conversar e ouvi-los juntos? Não. Também, preciso falar, também a VF tem ganho sim algumas ações positivas dentro da Secretaria do Esporte, como local para treinar, uma sede, nós temos uma micro sede lá que nos cedeu no local, sim. Entendo isso, mas na minha visão de gestor, isso é o mínimo que tem que acontecer. Perfeito. 1 minutinho, vamos lá. A gente faz um intervalo de 1 minuto e na sequência volta com o Central do Esporte. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Quero desenvolver um projeto inovador. Quero criar um novo método para ensinar pessoas. Quero descobrir a cura para doenças crônicas. O conhecimento dimensiona o seu futuro. Vestibular de Verão 2017 do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 7 de novembro pelo site unifra.br. Prova única 28 de novembro. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações.
Central do Esporte está de volta hoje com o tema aí, analisando, né, aquilo que pode ser feito pelo próximo prefeito eleito de Santa Maria na área do esporte. A gente está aqui com o José Quintana Júnior, com o professor Gilson Piber e também com outros 7 convidados que para o Central do Esporte, para a TV Unifra, Quintana, são sim referência na modalidade para a qual trabalham e desenvolvem, seja projeto social, seja esporte de alto rendimento ou seja também o esporte escolar. Nós vamos ter um tempo reduzido agora para esse bloco aqui, e a gente estava falando justamente dessa questão do apoio e tudo mais, né? Eu gostaria de saber de cada um agora, como é que a sua modalidade poderia, num segundo momento, num primeiro momento, claro, tendo o apoio da administração e tudo mais, mas num segundo momento, daqui a pouco, pleitear uma situação de que pudesse ter esporte de alto rendimento e disputando, no caso do judô, competições como já disputa, de certa forma, mas no handebol, daqui a pouco uma Liga Nacional, professor Jorge, o Jean, daqui a pouco uma Superliga, o Gilvan, que mantém na verdade, né, essa questão do Campeonato Brasileiro, porque ele já participa, a Siena já participa também, mas daqui a pouco uma Liga Nacional de Futsal, professor Leonardo. Eu gostaria de saber e ouvir isso de vocês agora. Bom, em relação à Superliga B, que é o caminho correto para uma possível Superliga A, o projeto já está pronto desde 2013. Inicialmente seria o caminho correto aprovar o projeto via Ministério do Esporte, né? E nós acho que não creio que seja difícil isso. E aí captar junto às empresas. Acho que não é o caminho, não é tão difícil. O pessoal de Bento, o pessoal de Canoas aprovou um projeto na Lei Estadual do Esporte, que disputa a Superliga B. Né? Foi feito uma conversa com o Sartori e aí resolveram abrir a lei para eles e eles conseguiram. Então, em termos de voleibol, eu não vejo um caminho muito difícil, não. É só o projeto nós temos, agora nós teríamos que ter também uma ajuda política para ser aprovado o projeto e pós a captação necessária para nós introduzirmos esse projeto e fazer virar realidade dentro de Santa Maria. Bom, a gente fala em questão de planejamento. Eu vou dizer como eu vejo que o handball poderia se desenvolver. Eu acho que todas as modalidades, se não tiver uma base, ela não vai chegar a um alto nível de rendimento, não tem como. Então nós temos que ter estabelecido desde o mirim, o infantil, o cadete, o juvenil, para que esses moleques tenham a possibilidade de visualizar no futuro, professor, a possibilidade de jogar numa equipe de alto rendimento, o adulto. Bom, constituído o adulto, qual é a proposta do município para a formação do handebol de uma equipe adulta representativa do município? Nós temos as contrapartidas, então vamos sentar, vamos organizar. Qual é a estrutura que vai dar? Nós temos uma Fundação Municipal de Esporte, onde nós temos uma verba já destinada para as equipes de alto rendimento. Perfeito, perfeito. Convidamos lá todas as equipes de alto rendimento, existe essa verba aqui. Bom, mas nós precisamos de uma contrapartida de vocês. Então vocês vão, a responsabilidade é trabalhar nos 4 cantos da cidade com o desenvolvimento dessa modalidade lá. Então, vocês vão ter que se organizar para que vocês possam lá produzir, oferecer, de repente trabalhando com um projeto social, oferecendo, talvez de lá nós podemos analisar e buscar possíveis atletas de rendimento e direcionar e levar aqueles, professor, realmente que querem desenvolver, que querem seguir, que têm o perfil, e isso nós temos que estudar. Se ele tem o perfil, vamos propor e vamos levar ele lá para o alto rendimento. Agora, existe isso pode ser feito? Pode. Agora tem que sentar, tem que planejar e tem que organizar. Então essa é uma proposta que eu gostaria de ver. Vamos fazer? Vamos sentar e vamos organizar e vamos planejar. Mas eu acho que isso pode ser feito para todas as modalidades. A partir daí sim nós vamos ter condições de mostrar que se faz um trabalho sério e que isso vai repercutir, obviamente, isso eu te digo, em 3, 4 anos, se isso for organizado e estruturado, a gente domina o Estado. A gente domina o Estado. Se Exatamente. Se não vamos dominar, professor, mas vamos ser referências. Comungo perfeitamente só incluir que haja um calendário. Para que o esporte se desenvolva, precisa ter continuidade. Hoje, no Santa Maria, o futsal começa no meio de setembro, termina no fim de novembro, e com equipes fracas e pela exiguidade de tempo para fazer a competição, eles fazem torneios.
chaves de 4 equipes. Equipes A que perde os 2 primeiros jogos, nem vão no terceiro. Desgasta a competição. Então, teria que ser uma competição com equipes sérias, né, com representatividade mesmo, para que acontecesse isso aí. Gradualmente, os atletas ir chegando, né? E em todas as categorias também, né? Não só pensar no adulto, mas visualizar sempre chegar no adulto, porque aí cada faixa etária vai ter a ambição de chegar na posterior. Então o Jorge foi muito feliz, acho que esse é o caminho para o futsal, é o caminho também, e baseado num calendário. Que haja uma sequência de jogos que comece no período lá de março e vá a dezembro, enfim, mais ou menos isso. Faz parte do planejamento, né, professor? A gente tem que sentar lá e planejar e organizar. Essas são as modalidades representativas do nosso município. Quais são os grandes eventos que nós vamos propor ao município? Em tal mês, em tal mês, em tal mês. Se a cada mês nós que estamos aqui dentro de uma modalidade que é representativa do nosso município, fizermos um evento de grande porte em Santa Maria, quem é que ganha? O município ganha com o quê? A rede hoteleira, a gastronomia, a questão do vestuário também vai ganhar. Todos vamos ganhar com isso. E o próprio município, porque isso injeta recursos. Okay? Penso que tem que planejar. Sim. Falando dessa vinda da equipe do Rio do Sul, né, eles não acreditavam, nós, em termos de AVF, servimos de referência para eles, porque eles não tinham categorias de base lá. E eles não entendiam como é que nós aqui em Santa Maria tínhamos o mirim, o infantil, o infanto, que não tínhamos a equipe adulta. Coisa que eles não tinham. Sim. Mas isso que o professor falou aqui é a verdade. Nós temos hoje, por exemplo, no Santa Maria Solis, o primeiro semestre em Campeonato Gaúcho, o segundo semestre em Liga Nacional, tomara que agora a Superliga Nacional no segundo semestre. Sim. O rugby é a mesma coisa, tem o Campeonato Gaúcho no primeiro semestre, depois tem a Copa RS, se não estou enganado. Mesma coisa O vôlei é a mesma coisa. Então, basta também a prefeitura fazer um calendário, como foi comentado, a cada mês, com certeza, algum evento vai ser colocado à população, e isso é esporte e lazer, né? Dar essa oportunidade à população de poder assistir. Hoje a gente coloca lá no estádio do Inter de Santa Maria 800 pessoas em média em cada jogo. Isso que são pessoas que ou entendem um pouco e tem muitos que não entendem. Para quem não sabe, no jogo do Santa Maria Solis existe uma narração. Então tem um narrador que comenta lance por lance para que todo mundo saiba o que está acontecendo. É uma popularização do esporte. É uma interatividade do público com o jogo de uma maneira mais Isso, imediata. Perfeito. Então aquelas pessoas que estão lá que nunca viram um esporte, que é um esporte, né, até então bem desconhecido, possam também entender e cada vez mais vão se apaixonando. Então a gente já teve jogos com 1.200 pessoas, né? Então a nossa média é de 800. Né? Então isso tem que ser levado em conta e ser colocado num calendário. A canoagem é a mesma coisa. Olha só que legal, imagina tu ver na raia o Gilvan, o cara que estava na Olimpíada, e tu assistiu o cara lá agora no campeonato. Isso é algo que... E o não calendário traz determinados prejuízos para o desporto, como aconteceu no futsal. A Liga promovia a decisão do citadino no sábado, na sexta. E a equipe representativa de Santa Maria disputava a vaga no sábado. Eu sei porque eu estava participando. Nos 2 minutos finais, entregou o cansaço. Mas claro, saiu campeão na sexta. Teve que jogar forte, decisivo. Mas antes de dormir, sabe? Comemoração. E comemoração. Então, aí quando chega no sábado, quando chegou os 40 minutos, não chegava no final nunca. Aí então, mas se tivesse a oportunidade da equipe de programar lá, sabendo que existia o calendário e tal, então a própria Liga Santamariense, mas o que eles pensaram? Não, é nosso campeonato dando certo, o resto é o resto. Quer dizer, então a Liga não pensa pela equipe, né? A Liga pensa pelo trabalho dele. E não deveria, tem que haver um sincronismo nada melhor que isso é o que está acontecendo aqui. O maior exemplo, eu acho, o maior início de solução para uma política esportiva é tu sentar e chamar as entidades que fazem o esporte de Santa Maria. Então, reunindo,
vem cá, o que vocês têm de necessidade? O que está legal? O que a gente pode melhorar? Onde nós podemos colaborar? Construir em conjunto. Isso é gestão. Exatamente isso. Eu coloco uma experiência como dirigente de nível estadual. Foi exatamente isso que nós fizemos dentro da Liga Rio Grandense de Judô. Nós chamamos todas as entidades que fazem parte do circuito judô gaúcho e consultamos com que frequência vocês querem competição. Nós temos condições de fazer competição todo final de semana. Aonde vocês querem essa competição, e essa decisão é tomada no final de cada ano. Nós temos hoje, começando em março até dezembro, de 45 em 45 dias nós temos um evento planejado. As datas são absolutamente determinadas no início do ano e respeitadas ao longo do ano. Construir em conjunto. Reflexo do calendário. Há um planejamento esportivo, por exemplo, o Campeonato Brasileiro Regional é colocado no meio do ano, para que o Campeonato Nacional aconteça sempre ao final de novembro, para que o planejamento do desenvolvimento do trabalho seja respeitado dentro dos ciclos dos atletas, né? Então, tem que se escutar quem faz o esporte. Exatamente. Não adianta eu, como dirigente estadual, chegar lá e dizer, não, as datas são essas, porque bem me convém isso, e vocês se adaptem a isso. O processo tem que ser o contrário. Quem faz o esporte determina como o esporte é feito. E chega num nível também que é, por que num evento lá do judô, em alguma parte do evento, não tem uma apresentação ou uma fala de alguém da canoagem, alguém do rugby, alguém do handebol, o construir em conjunto. Eles têm um jogo lá no Campo Olímpico de Santa Maria, no intervalo, faz uma propaganda, a canoagem funciona assim, a gente tem um projeto de Santa Maria assim, o voleibol é assim, o handebol é assim. A coisa não é tão difícil. Foi assim que começou o futebol americano lá em Caxias do Sul, com exibições dos intervalos dos Jogos de Juventude na Série B do Brasileiro, depois na Série C, enfim. Exato, inclusive o Campeonato Gaúcho do Caxias inclusive também. Quando o Juvan conseguiu a vaga, né, nós estávamos jogando e no nosso intervalo o Fabiano Oliveira falou ao vivo para todo o estádio sobre a vaga dele. E o estádio todo ovacionou o cara porque ele estava nas Olimpíadas. Então foi algo assim também que foi muito bonito de ver. Entende? Então essa interação. É uma interatividade. O Fabiano me contou disso e eu me arrepiei na hora, assim, só da energia que veio. Né? E até nós ganharíamos também, todos ganhariam mais público. Agora, para que isso aconteça, o que é necessário, Jean? Uma conversa, um planejamento, uma que gestão. Sente que dentro de uma proposta de governo exista uma proposta específica para isso. E para que nós possamos ter uma proposta de qualidade, é necessário que a gente sente e que a iniciativa privada tenha que fazer um papel que é do público, primeiro, porque as coisas não acontecem se o poder público não tomar a iniciativa. Aí vem a iniciativa, aí vem a questão privada. Aqui está tendo o inverso. A iniciativa privada está nos chamando aqui para saber o que necessita no esporte de Santa Maria. Bom, gente, da minha parte, isso é um absurdo. Isso é uma inversão. As coisas estão sendo... Então, se a gente não sentar e não planejar, não organizar, as coisas podem se tornar uma potência através do quê? Através da educação. E através da educação, através do planejamento, através da organização. Então, cara, antes que... Eu sei que não é o momento, mas assim, parabéns pelo que vocês fizeram aqui. Tá? Eu estou, sinceramente, como um cidadão santamarense, que eu me considero, eu estou envergonhado. A questão toda é acabar com esses ruídos de comunicação. Tem muito ruído de comunicação. E, vez por outra, para não dizer sempre, falta o bom senso, né, de abrir a porta e chamar as pessoas para conversar. Cada pessoa trabalha de uma maneira, mas está provado aqui que não é essa maneira a ideal, a mais adequada para se trabalhar. Então reúne, não precisa reunir todos num dia. Reúne, né, um de manhã, um de tarde, faz um diagnóstico da situação e depois junta tudo isso, faz um documento, vê o que é possível e conversa de novo. Nós temos essa demanda, essa pode ser atendida, essa não pode ser atendida, vamos fazer um calendário, não vamos... Eu não vejo isso como um grande problema. A gente se encontra em iniciativas privadas, né? Como as de vocês, premiações esportivas, é quando a gente tem a oportunidade de estar junto e trocar uma ideia. E acho que a Santa Maria é sedenta dessa união esportiva. Eu me lembro, na década de 90 nós defendíamos as cores do Corinthians e muitas das partidas de futsal eram disputadas no ginásio do Corinthians. O orgulho que era pra gente ir assistir um time de Santa Maria tendo o desempenho que tinha naquela época. O orgulho que a gente tem, nenhum vínculo com a canoagem. Eu não sei onde é que começa o remo e termina, mas o orgulho que é ter um atleta
como o Gilvan, representando a nossa cidade. As vitórias, a gente compartilha as vitórias, a gente chora junto nas derrotas, né? A gente vê o desempenho dos outros esportes, fica orgulhoso, acompanha isso, né, pela mídia de uma maneira geral. Essa união acontece de maneira voluntária, nós somos sedentos por isso. Quer dizer, a administração pública, só o que precisa fazer é escutar o que é necessário, da boca das pessoas que trabalham com isso, e oferecer essas condições. Hoje nós temos no Santa Maria Judô Projeto Mãos Dadas mais de 500 atletas sendo atendidos, das mais diversas idades. Nós somos aí Juí agora para o campeonato estadual com 120 atletas. A base de rifa, lá em casa ninguém aguenta mais comer risoto. De tanto em tanto tempo tem risoto para arrecadar verba, né? Então, isso tudo é iniciativa privada. Se eles colocarem um pouquinho de investimento, a gente faz o resto. Não tem problema nenhum. Tá? Só tem que ter uma política pública. Só não pode ser pingado. E eles precisam entender, eu acho, eles, os futuros gestores, né, que o processo de gestão não pode ser imediatista, né? Porque você pensa muito, o que eu vou fazer para ganhar voto talvez daqui a um ano, ou para que nesses 4 anos eu possa criar uma boa imagem. Não é assim. Eu aprendi no esporte que a gente trabalha com 4, 8, 12, 20 anos para talvez ter um resultado que queira. Mas é preciso ter um começo, né? Quando eu não classifiquei para as Olimpíadas de Londres, em 2012, foram por 4 décimos. E aquilo me doeu muito e eu olhei para frente. Bom, quando é a próxima Olimpíada? Daqui 4 anos. Então eu vou trabalhar duro durante 4 anos para talvez conseguir um resultado. Mas eu sei que a jornada nos ensina muito, mas é preciso ter um começo, é preciso ter o impulso inicial. Então, que os gestores sentem, né, com essas pessoas que realmente representam o esporte de Santa Maria a mundo afora e que tenham um planejamento de longo prazo. E que eles pensem também, bom, se eu sair daqui 4 anos, eu deixei algo para a próxima gestão, deixei um legado que vai ter continuidade. Política de Estado, não é política de governo. Perfeito, professor. Era isso que eu ia falar. Isso falta no Brasil. Isso falta também no Brasil. Quem é que nós temos das confederações? Confederação de vôlei, né? Que segue, né? Teve um problema agora, na questão financeira foi resolvido, né? As outras confederações vêm tentando copiar ou se assemelhar ao modelo do vôlei, mas tem que ser política de Estado. A questão política do eu faço, eu sou o cara, tudo bem, mas não vai resolver. Se você fizer uma política de Estado e o seu sucessor mantiver essa política, melhorá-la, tá? Todo mundo vai lembrar que começou lá no tempo do Pedrinho, seguiu com o Paulinho, então tem que ser por aí. São outras coisas assim que a gente não está falando grego aqui, a gente está falando coisas normais, coisas factíveis de serem feitas. Sim, perfeito. Olha só, a gente já vai indo para as considerações finais do programa, porque realmente eu acho que se nós fosse fazer um programa de 3 horas aqui na TV Unipro sobre isso, nós teríamos assunto, Quintana e professor Gilson, com todo esse pessoal aqui. Mas o nosso tempo está acabando, eu já quero ir para as considerações finais, eu gostaria de que cada um de vocês agora deixasse, digamos, uma grande sugestão, daqui a pouco uma ou outra sugestão vai acabar sendo concomitante, mas que deixasse uma grande sugestão para o futuro prefeito de Santa Maria a partir de 2017. 30 segundinhos. 30 segundos no rugby. Em suma, o que a gente falou aqui por mais de hora? A gente quer esporte, a gente sabe como fazer, a gente precisa de recurso. Nós precisamos que a gestão pública se una a nós, nos ouça e nos ajude a fazer acontecer. O Luiz Pavani, mais tatame? E o que mais, Luiz? A gente precisa, senhor prefeito eleito, o que nós precisamos é que o poder público faça a sua parte para que nós possamos ajudar a administração pública, porque nós estamos fazendo o serviço público de maneira privada. Nós precisamos de estrutura. O que o judô precisa hoje, com o celeiro que existe dentro de Santa Maria, é um local específico para treinamento, com um mínimo de estrutura, um tatame de qualidade, equipamento para preparação física, algum apoio para os profissionais acessórios. Hoje a gente tem uma equipe muito legal dentro de Santa Maria Judô trabalhando, psicólogos esportivos, assistentes sociais, há um apoio do Condica junto ao projeto, há o apoio do Proesp. O Proesp é um bom exemplo disso. É um programa que iniciou numa administração anterior e se deu continuidade. As administrações que vieram deram continuidade. Todos os defeitos, todos os problemas que nós já falamos aqui, mas houve continuidade. O que a gente precisa é ampliar isso e trazer estrutura. Especificamente para o judô, o que nós precisamos é de um local nosso, com uma estrutura do nível técnico que os nossos atletas já demonstram e os resultados que já ganham. Perfeito. Para colocar, quem sabe, não só um, mas daqui a pouco 10 atletas numa Olimpíada no judô aqui de Santa Maria.
Bom, minha sugestão, ela está baseada no que eu já comentei aqui, de transformar o PROESP numa lei que se crie um fundo municipal de incentivo ao esporte, e que, se na pior das hipóteses, que exista uma resistência muito grande em transformar o PROESP num incentivo, né, geral do esporte, que a lei seja melhorada, que a lei seja atualizada, que ela seja desburocratizada, na minha opinião. E que o futuro prefeito eleito chame as principais representatividades, ou aqueles que ele achar interessante, que ele achar conveniente, para sentar e ver, vamos criar uma política de incentivo ao esporte em Santa Maria. E nesses moldes que a gente comentou, vamos estabelecer um calendário para que todas elas possam ser atendidas nesse calendário e que o município possa usufruir desses grandes eventos que essas modalidades poderão trazer para cá. E que a gente tenha a condição de ter uma estrutura formativa, desde o pequenininho até o adulto, e que essa nossa equipe adulta possa representar o nosso município com a estrutura adequada, com condições adequadas, para que ela possa fomentar o esporte, permanecer com esse esporte dentro do nosso município e mostrar para os demais municípios do nosso estado e para o Brasil que Santa Maria é um celeiro e vai continuar a ser um celeiro. Muito mais. No futebol americano? Eu só peço que ele administre. Ele tem que administrar a prefeitura como um todo, e a parte do esporte é esporte, lazer, e esporte também é saúde. Então que ele faça uma administração para o futuro, que ele faça uma administração não pensando só numa próxima eleição, né, que essa administração seja muito bem feita. Então, pensando de uma maneira a longo prazo, com certeza nós vamos ter bons resultados. Aqui nós temos 7 exemplos, e lembro também do taekwondo, que não está aqui, do basquete, que não está aqui, e tantos outros esportes. Então é uma administração que tenha interesse em fazer bem feito, que tenha interesse de fazer a longo prazo. Então, fazendo e pensando dessa maneira, Santa Maria vai cada vez mais longe. Professor Jean? Que, até que a gente não falou muito aqui, se nessa próxima administração conseguirmos, através de verba, criar espaços esportivos, que esses espaços esportivos não sejam destinados a outros eventos que não do esporte, como também em administração anterior foi assinado, e talvez por isso que nós não tenhamos o Farrezão hoje só para o esporte. Então essa é a primeira situação. A segunda, desejo para o Jorge ou para o Valdeci que vocês têm, no mínimo, 7 grandes companheiros e que queiram fazer o esporte de Santa Maria. Nenhum de nós vai se negar a querer fazer o esporte. Então nós estamos à disposição de vocês. Gilvan Ribeiro. Bom, vou falar talvez de uma forma mais geral e até, pode-se dizer, filosófica. Eu acho que é preciso olhar para o esporte com mais seriedade e com mais respeito, né? A gente usa do esporte como algo que a gente faz com amor, é parte íntegra das nossas vidas, o esporte. Então é preciso entender a importância dele para a sociedade, mas também respeitar todos aqueles que fazem pelo esporte aqui em Santa Maria. Então eu peço mais respeito e comprometimento da próxima gestão que venha a assumir aí no próximo ano. Fala quem disputou uma Olimpíada esse ano. Professor Leonardo? Então, eu, sendo o 7º aqui, pouco tenho a dizer, mas eu ouvi de todos aqui exatamente o que eu penso. Então faço deles minha palavra e torço para que a sua gestão seja uma ótima gestão, não perfeita. Professor Gilson, quero uma palavra sua também. Não, de maneira bem rápida, né? Que Santa Maria tem o esporte e o lazer, né, uma gestão de excelência. Eu acho que está na hora, acho que merece. As pessoas que falaram aqui hoje deram uma enorme contribuição, estão abertas aí a conversar, né, com o futuro prefeito. E que ele analise a proposta de, quem sabe, criar em Santa Maria, né, uma fundação municipal do esporte. Legal, muito boa ideia. Fechando, Quintana? Rapidinho só, a gente sabe que tem pessoas querendo apoiar. A iniciativa privada colabora com essas pessoas que são sucesso e referência do esporte. Ou seja, quem assumir pode trazer a iniciativa privada e ajudar a gerir justamente essa iniciativa. Não depende só de recursos e dinheiro da prefeitura. Há formas de conseguir gerir com inteligência. Sim. Parabenizar todos vocês, é uma honra tê-los aqui, é um programa histórico, e desejar ao futuro prefeito que, por favor, olhe para o esporte de Santa Maria. Não estamos falando só de medalha no peito, estamos falando de vidas, de sonhos, de projetos
que fazem diferença para a cidade. Agradecer a presença de todos aqui. A minha frase é a seguinte: esporte sempre, política no esporte jamais. Grande abraço a todos. Central do Esporte volta na próxima terça-feira.